Eu não sei se falo ou se espero passar os carros. Passamos a palavra ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiros e queridas companheiras, empresários, trabalhadores, trabalhadoras, companheiros que estão prestigiando essa inauguração. Eu quero primeiro agradecer ao nosso ministro Renan Filho, ao companheiro Rui Costa, ao ministro Silvio Filho e ao companheiro Esther Dweck, que são 4 ministros que têm me acompanhado e têm permitido a gente poder fazer as coisas que estamos fazendo. Vocês sabem que não é fácil governar se você não tiver um projeto definido. E esses meninos ajudaram a definir um projeto que garantiu tudo aquilo que a gente quer fazer até o dia 31 de dezembro de 2026, quando termina o mandato. Se a gente não fizesse isso, cada ministro tem que inventar uma obra dele. Como no Estado, cada secretário tem que inventar uma obra. Se você não tiver um projeto que você amarre todo o governo e todo mundo tem que fazer aquilo que já está planejado, as coisas não acontecem. É por isso que no Brasil, muitas vezes, entra governo e sai governo e você não vê uma obra realizada. Esse Estado aqui é um exemplo. Quem veio dar início à obra, da ordem de serviço, a BR-101, em 2008 ou 2009, fui eu quando presidente da República. Essa obra começou em 2008 e teve vários problemas, sabe? E eu, graças a Deus, depois de 15 anos fora do governo, estou aqui para dizer, meu caro Renan, não faz 2 anos, faz apenas 1 ano e 8 meses que nós estamos no governo. Então, o que nós temos que dizer é que em apenas 18 meses a gente fez quase que metade dessa obra aqui. Numa demonstração de que eu gosto de trabalhar e não gosto de jet ski. Eu gosto de trabalhar e não gosto de motocicleta. Bem, eu quero cumprimentar e agradecer a presença aqui da vice-governadora do Estado de Santa Catarina. Eu quero dizer para vocês que é muito importante, governador, eu quero lhe parabenizar, porque todos os estados que eu viajo, em todas as cidades, eu faço questão de convidar o governador, de convidar os prefeitos e de convidar os deputados. E as pessoas vêm, porque, veja, não é todo dia que se inaugura uma obra dessa qualidade. Não é? Esse governador que está aqui, eu não o conheço, portanto não posso falar mal dele, mas ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender. A governadora está vendo, se viesse aqui, seria tratado com respeito. Ia fazer o discurso que ele quisesse fazer, ninguém ia pedir e controlar o que ele fosse falar. E o prefeito a mesma coisa. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, tem gente que age pequeno e não enxerga a necessidade do povo brasileiro. E eu fico às vezes triste. Eu fico triste porque esse estado aqui, ele poderia ter evoluído muito mais, ele poderia ter crescido muito mais, se houvesse da parte do governo federal a ideia de que o papel do governo não é fazer fake news, o papel do governo não é falar bobagem, é governar e fazer as coisas acontecer no país. E é por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui inaugurando uma obra que nós começamos em 2008. Estou com muito orgulho, Renan, e quero te dar os parabéns, porque em apenas 18 meses a gente conseguiu fazer 40% de tudo que foi feito nessa obra. Porque eu adotei no meu governo o lema, sabe, da reconstrução e da união. E por que reconstrução? É porque nós encontramos o país numa situação calamitosa. Só para vocês terem ideia, 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida estavam paralisadas. Eu fui a Cuiabá, sexta-feira passada, no estado do Mato Grosso, inaugurar um conjunto habitacional que tinha começado a ser feito em 2012 e estava paralisado. Eu fui ao Rio de Janeiro inaugurar conjunto habitacional de 2013. Além de 87 mil casas, nós encontramos praticamente 6 mil obras de escola paralisada, a grande maioria creche. E nós tivemos que refazer projeto, fazer uma nova licitação para que a gente começasse a construir essas obras que estavam paradas. E quem entende de obra sabe que às vezes é muito mais caro a gente retomar, porque tem que fazer aditivo, tem que fazer outra série de coisa, quando seria mais barato ter entregue as casas no tempo certo. Mas nós estamos entregando o hospital que estava parado, hospital universitário, laboratório da faculdade. Nós decidimos fazer mais 100 institutos federais nesse país para dar ao povo brasileiro, sabe, a dignidade e a cidadania que nós precisamos.
Então, quando a gente vem inaugurar uma obra dessa, eu volto para casa muito orgulhoso, porque governar é a gente tornar os sonhos realidade. E eu sei da importância dessa obra para Santa Catarina. Eu sei da importância dessa obra. Eu queria até dizer para o Sérgio que durante um bom tempo essa obra aqui vai ser um ponto turístico, porque não tem no estado uma obra dessa qualidade, e os túneis bonitos, até para visitar os túneis, e muita gente vai vir para tirar fotografia no túnel aqui. Muita gente. Então, companheiros, eu ontem fiz uma reunião ministerial e queria dizer para vocês que eu me considero o presidente da República mais otimista, sabe, que se possa imaginar que um país tenha. E por que eu sou otimista? Eu sou otimista primeiro porque a economia está bem. Eu sou otimista porque os investimentos estão bem. Eu sou otimista porque a massa salarial está crescendo. Eu sou otimista porque a inflação está caindo. Eu sou otimista porque em apenas 18 meses nós geramos 2.730.000 empregos formais com carteira assinada nesse país. Eu estou feliz porque a gente já cumpriu uma parte dos meus compromissos de campanha de isentar de pagamento de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, e vamos chegar a R$5.000. Eu estou feliz porque nesses 2 anos nós já aumentamos o salário mínimo em 11%. E tem gente que acha que eu não deveria aumentar o mínimo porque atrapalha a Previdência. E eu vou continuar aumentando o mínimo, porque quem ganha o salário mínimo tem que ser respeitado e tem que trabalhar para comer. Está aqui a nossa companheira ali fazendo positivo. Por que eu vou tirar o direito do aposentado receber um aumento no salário mínimo? Por que eu vou tirar? Olha, como é que funciona o aumento que nós damos? Primeiro, a inflação. Nós somos obrigados a repor a inflação para manter o poder aquisitivo das pessoas. Depois a gente pega a média do crescimento da economia brasileira de 2 anos e dá de aumento. Por quê? A gente dá isso. Olha, porque essa economia cresceu 3%, não foi o presidente da República que fez ela crescer, foram vocês que trabalharam, que fizeram a economia crescer. Então esse crescimento tem que ser repartido para que todo mundo tenha um pedaço desse crescimento, senão fica apenas na mão de um ou de meia dúzia. E por isso que eu tenho dito, presta atenção numa frase: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa analfabetismo. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa crescimento econômico, distribuição de renda, significa emprego, significa salário, significa melhorar a qualidade da vida das pessoas. E eu estou feliz porque ontem na apresentação não foi apenas os ministros que eu ouvi. Ontem eu ouvi o presidente do BNDES, ouvi o presidente do Banco do Brasil, ouvi a presidenta da Caixa falar, ouvi o presidente do BNB do Banco do Nordeste falar, ouvi o presidente do Banco da Amazônia falar, ouvi a presidenta da Petrobras falar, ouvi o presidente do Correio falar. Ou seja, eram 45 pessoas, eu ouvi pacientemente, porque no mundo, o presidente não gosta de ouvir, gosta de falar. E eu gosto de ouvir, porque cada vez que eu ouço, tanto eu aprendo, como eu posso fazer correções de coisa que eu entendo que possa entender. E eu estou feliz pela quantidade de crédito que está sendo disponibilizado nesse país. Foi o maior PRONAF da história desse país para ajudar os pequenos e médios produtores rurais. Foi o maior investimento em infraestrutura e em obras que já foi feita nesse país. O PAC é 1.700 bilhões de reais que nós queremos fazer desse país um país desenvolvido. Não é apenas inaugurar uma estrada dessa, é inaugurar dezenas de estradas dessas, porque o Brasil precisa para escoar aquilo que ele produz, para baratear o custo da coisa que nós produzimos e para que a gente possa também receber as coisas que nós compramos de fora. Então governar é cuidar das pessoas. Governar não é você ficar em Brasília achando que você pode tomar decisões e elas serão cumpridas. Governar é a gente estar preocupado olhando para o conjunto da sociedade brasileira, porque pobre nunca foi enxergado nesse país. Pobre só é lembrado em época de campanha eleitoral. Em época de campanha eleitoral, todo mundo xinga banqueiro, todo mundo xinga os grandes empresários e todo mundo fala bem de pobre e de trabalhador. Agora, depois que ganha as eleições, os pobres caem no esquecimento e o rico volta a ser lembrado. E eu digo para você, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei que são meus amigos eternos e sei que são os amigos eventuais. Eu sei com a canseira e o desastre do que fizeram comigo nesses últimos anos, das denúncias, das falsificações, das mentiras. Eu sei quem estava do meu lado, era a classe trabalhadora brasileira que estava do meu lado, sabe? E é para ela e em benefício dela que nós temos que governar esse país.
Porque tem gente que não precisa do governo. Tem gente que ganha bem, tem gente que o filho já estuda numa escola boa, tem gente que já mora bem, tem gente que tem casa de praia, casa de campo, casa na cidade, casa de aluguel, tem gente que tem até casa no exterior. Mas está cheio de gente aqui no Brasil que não tem uma casinha de 40 metros quadrados para morar e que nós temos a obrigação de garantir que eles morem. É por isso que eu tenho orgulho de dizer que nós já fizemos 7.800.000 casas do Minha Casa Minha Vida. Eles inventaram uma desgraça de uma casa verde amarela que não entregaram nenhuma, e eu votei para fazer mais 2 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida para que as pessoas possam morar decentemente. O Ricorta falou, criamos a escola de tempo integral. Já matriculamos mais de 1 milhão de alunos nessa escola. E o que é uma escola de tempo integral? Não é só o aluno aprender mais, é dar tranquilidade para a família, sabendo que suas crianças estão bem cuidadas numa escola. Além disso, nós fizemos mais. Nós fizemos um pacto com os 27 governadores e com os 6 mil prefeitos, para que a gente até 2030 consiga fazer com que as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano escolar do ensino fundamental. Porque se ela for alfabetizada no tempo certo, essa criança tem chance de progredir muito. Se ela não for, ela pode regredir. Também descobrimos que 480 mil jovens do ensino médio brasileiro desistem do ensino médio porque tem que ajudar no orçamento familiar, porque tem que ajudar no trabalho. Nós então resolvemos investir numa poupança para os estudantes do ensino médio, os mais pobres. Estamos atendendo 4 milhões de jovens. Nós estamos dando uma poupança de 200 por mês, depositado na conta dele pela Caixa Econômica Federal. Durante 10 meses ele vai receber R$2.000. Chegar no fim dos 10 meses, ele tiver 80% de comparecimento na escola e ele passar no final do ano, ele vai receber mais 1.000. Aí vai ficar com 3.000 na poupança. No ano seguinte, a mesma coisa, e no final ele vai ter R$9.000 na poupança para ele começar a vida. Tem gente que fala, mas o Lula está gastando dinheiro desnecessário. Quem pensa isso, tem um filho estudando no estrangeiro. Quem pensa isso, manda seu filho para Londres, manda para Paris, manda para Boston, manda para Washington, manda para Nova York. Agora os nossos estão aqui. Ou a gente investe na educação, ou a gente vai gastar dinheiro depois construindo prisão. É isso que vai acontecer nesse país se a gente não cuidar da nossa juventude. É por isso que nós vamos atender, só aqui em Santa Catarina, deve ser mais de 30 mil estudantes que vão receber essa poupança. E se o governador quiser colaborar, ele pode pegar aqueles que estão acima da linha de corte e dar também uma poupança como nós estamos. Então, compreendeu? Eu sou muito agradecido a vocês. Sou agradecido ao povo brasileiro, aos indígenas brasileiros, que a gente espera resolver logo esse negócio do marco temporal para poder demarcar as terras que tem demarcada. Quero dizer aos quilombolas que nós vamos legalizar os quilombolas. O INCRA está autorizado para legalizar, e aí quando estiver pronto eu assinarei quantos decretos for necessário, porque a minha volta à presidência da República é para provar outra vez que o operário metalúrgico tem mais competência para governar do que a elite tacanha e conservadora que nós tivemos governando esse país. Eu sempre gosto de fazer comparação. E em todo estado que eu chego, sem nenhuma provocação, ou em toda cidade que eu chego, ou em todo estado, eu desafio alguém comparar quem trouxe mais dinheiro para o estado, se foi os outros ou foi Lula e Dilma que trouxeram dinheiro para o estado. Eu posso ir no Rio Grande do Sul e fazer essa pergunta. Desde o Getúlio Vargas, eu duvido que algum presidente da República colocou metade do dinheiro que nós colocamos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Veja, o governador de São Paulo é adversário político meu. Nós vamos fazer investimento de 14 bilhões financiado pelo BNDES. E vamos fazer, não é por causa do governador, vamos fazer porque o povo de São Paulo merece, porque o povo de Santa Catarina merece. E a gente não olha a cara do governador, a gente olha a necessidade do povo. E eu quero provar outra vez. Em apenas 18 meses, vocês estão lembrados, em 2014, a gente tinha acabado com a fome nesse país. Reconhecido pela ONU, o Brasil saiu do mapa da fome. Aí depois fizeram o impeachment da Dilma. Alguém pensou que o país ia melhorar. E quando eu votei, 15 anos depois, o que aconteceu? Nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. E posso olhar para a cara de você e dizer, em 18 meses, já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas da fome. E vamos acabar com a fome outra vez no meu mandato. Vamos
Vamos acabar com a fome, vamos melhorar o salário, melhorar o emprego, porque é assim que a gente constrói uma nação. A gente constrói uma nação cuidando das pessoas que mais precisam, atendendo as pessoas corretamente. É por isso que nós aumentamos o farmácia popular, que eles tinham acabado, e colocamos mais remédio. É por isso que nós encontramos o Brasil com 12 mil médicos, nós colocamos mais, já tem 26 mil médicos atendendo o interior desse país, porque o que nós queremos é que as pessoas vivam bem e dignamente. Por isso eu fiz questão de vir inaugurar esse entorno. Por isso que eu fiz questão de vir inaugurar. E eu mandei convidar o governador, porque eu gostaria que ele estivesse aqui, em qualquer lugar. Por quê? Porque nós precisamos trazer o Brasil de volta à civilidade. O Brasil precisa voltar a ser um país, sabe? O Brasil é um país muito fraterno, o povo é muito generoso. Esse país não pode ser alimentado pela mentira, pelo ódio, pela fake news, pelos descalabros que a gente vê nesse país. Esse país não precisa de arma, ele precisa de livro, precisa de computador, precisa de escola. É disso que esse país precisa. As nossas crianças precisam ter oportunidade. E é esse país que eu vou construir. Por isso, gente, eu quero dizer para vocês, do fundo do coração, estejam certos que ao terminar o meu mandato, a gente vai estar vivendo num país melhor, mais democrático, num país mais generoso, num país em que as pessoas estejam vivendo com muito mais dignidade. E eu não conseguiria fazer isso se não fosse o meu time aqui. E mais gente que não está aqui. Porque todo mundo tem que trabalhar. Não tem outra conversa. Trabalhar, nós temos que cumprir o PAC, temos que cumprir a educação, temos que cumprir a saúde. Nunca se investiu tanto em educação nesse país. Nunca. É o maior orçamento da educação da história do Brasil e é o maior orçamento da saúde também do Brasil. Porque a gente quer reparar os danos que os outros cometeram. Porque esse país já teve muitos governantes que governaram esse país e quando terminava o mandato, você ficava perguntando que obra ele fez. O que ele trouxe? Nenhuma. E eu quero ser lembrado por vocês, não por causa desse viaduto. Eu quero ser lembrado por vocês por conta da qualidade da educação dos filhos de vocês, por conta da qualidade da saúde que vocês vão receber e por conta de permitir que os filhos dos pobres possam ser doutores nesse país, fazendo universidade, fazendo ProUni, fazendo ReUni, fazendo FIES, ou seja, o que nós queremos é que as pessoas tenham oportunidade. Hoje, quando eu cheguei aqui, tinha uma menina aqui, uma menina da obra. O que ela me falou, quase ela me coloca para chorar. Então eu queria que você contasse o que você falou para mim. Que eu fiz o Promatec, o ProUni, tudo gratuito, através do PTU. Meio ambiente. Você veja, não tem pessoa mais inteligente do que outra. Tem pessoa que tem oportunidade e pessoa que não tem oportunidade. Na hora que a gente dá oportunidade, o Paulo Freire dizia o seguinte: quando uma criança come, ela fica inteligente. Quando ela passa fome, não tem como ela ser inteligente. Então as pessoas mais humildes, o que precisa ter oportunidade. O governo não faz milagre, a gente apenas abre as portas para as pessoas passarem. E vocês não sabem o orgulho que eu tenho. Porque em todo estado que eu visito, em todo ato que eu participo, meninas e meninos vêm dizer para mim: Lula, obrigado pelo ProUni. Eu virei doutor, eu virei engenheiro, eu virei médico, eu virei não sei das quantas. É esse país que nós precisamos construir. É esse país harmonioso, generoso, um país solidário, um país em que a família seja bem tratada, que a família vive em harmonia. Esse país nós estamos construindo. E quero dizer para vocês, terei muito orgulho de, ao terminar o meu mandato, poder viajar ao Brasil de cabeça erguida, visitando a qualidade de vida das nossas pessoas. Um abraço, um beijo no coração. Sérgio, obrigado. Quero agradecer aos empresários aqui presentes e dizer para vocês, nós iremos outra vez a Santa Catarina. Se prepare que nós voltaremos outra vez a Santa Catarina. Um abraço, gente. E o presidente me pediu que falasse para vocês um pouco sobre o PAC, que é o retorno do planejamento a esse país. Uma nação, um país, não se constrói e não se faz sem planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Uma nação, um país, não se faz sem respeito ao pacto federativo, respeito aos estados e aos municípios. E o presidente Lula voltou a governar e ele determinou aos seus ministros: eu quero montar um planejamento de Estado, não só um planejamento de governo, que respeite a Federação Brasileira. E nós abrimos uma interlocução, um diálogo com os 27 governadores do Brasil. Porque o presidente Lula disse: eu não quero repetir
o papel de quem passou por aqui, que provocou, estimulou o ódio, estimulou briga e perseguiu estados e municípios. O presidente Lula pediu: eu quero construir a união do povo brasileiro. Eu quero atender todos os estados do Brasil, independente do partido político do governador. Eu quero atender todos os municípios brasileiros que precisem de ações para cuidar das pessoas, independente do viés ideológico do prefeito ou da prefeita. E por isso, eu posso hoje aqui falar que nós construímos um PAC, através do diálogo com os estados e com os municípios. E para Santa Catarina, o presidente Lula destinou 22 bilhões de reais para o PAC. E obras, presidente, como essa que Renan vai falar. Muita gente pode olhar para uma obra dessa. Aqui não encurta só tempo. Aqui diminui custo de logística do Brasil. Aumenta a capacidade competitiva das nossas empresas. Reduz o preço, não só para o mercado interno, mas para o mercado externo. E, portanto, aqui nós temos várias outras obras de infraestrutura para Santa Catarina. Lula, hoje é um dia muito feliz para o estado de Santa Catarina. Aliás, nós estamos hoje aqui entregando a maior obra de infraestrutura rodoviária recente do país. Como os vídeos mostraram, nós vamos destravar o trânsito na região metropolitana de Santa Catarina. Não só em Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, todas essas cidades. Aliás, presidente, em Palhoça, nos últimos dias, nós inauguramos lá um PPD, que é um ponto de parada e de descanso para caminhoneiros. O senhor me fez uma solicitação, nós fizemos um programa para os caminhoneiros brasileiros terem agora onde parar no Brasil, e o primeiro entregue foi aqui em Palhoça, em Santa Catarina, alguns dias atrás. Recentemente já entregamos o segundo, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. Eu quero saudar o nosso presidente Lula, o maior presidente da República da história desse país. Presidente que garante a retomada dos investimentos e garante a conclusão de obras. Olha, presidente, o senhor garante a retomada de obras importantes e a retomada dos investimentos. Agora há pouco, antes do presidente Lula chegar, eu sei que vocês estavam todos ansiosos, e estão ainda. Eu estava aqui atrás conversando com alguns operários que trabalharam nessa obra. Uma delas foi a Silvana, que falou há pouco aqui com vocês e que agradeceu ao presidente Lula por ter tido a oportunidade de trabalhar aqui no contorno de Florianópolis. Silvana, você é um doce de pessoa, nós conversamos, ela veio de Rondônia. E ela não conhecia uma outra moça que também trabalhava aqui na artéria, estava do lado dela, presidente, que também era de Rondônia. Quando ela me contava, a Silvânia, que é de Rondônia e veio pra cá, aí a moça do lado dela disse assim: eu também sou de Rondônia. E eu perguntei: e como você veio pra cá? Aquela dali que tá levantando a mão, ela tá se acusando ali, ó, levantando a mão. Aí eu perguntei: como você veio pra cá trabalhar na engenharia? Ela disse: eu trabalhei nas obras das usinas hidroelétricas construídas pelo presidente Lula, de Jirau e de Santo Antônio. Então veja só, obra não apenas gera emprego, integra o país, forma a juventude, dá oportunidade às pessoas. Ela trabalhou para construir Jirau, Santo Antônio, trabalhou para construir o contorno de Florianópolis, e o presidente Lula trabalha para construir um Brasil de oportunidades para todos. E queria saudar por último o ministro Silvio Costa Filho, que é ministro de Portos e Aeroportos. E eu queria, presidente, dar os parabéns ao ministro Silvio Costa Filho, porque o governo passado, o governo federal passado, aqui em Florianópolis, ele fechou o porto de Itajaí, fechou. E o ministro Silvio fez uma parceria e vai reabrir agora em setembro próximo o porto de Itajaí. Presidente, como o senhor diz sempre a mim o seguinte: Renan, quando eu te falar uma coisa, não esqueça, porque eu não falo assim uma coisa quando ela é desnecessária. O presidente diz sempre isso a gente, que a gente não esqueça quando conversa com o presidente Lula. E eu, como sou escolar desde pequenininho e fui ensinado lá na minha casa pelo meu avô, que me dizia: ó, meu filho, aprenda, não deixe as oportunidades de aprender passar. E toda vez que eu converso com o presidente, é uma grande aprendizagem. E ontem o presidente fez uma reunião, eu fui 2 vezes prefeito, fui 2 vezes governador de estado também. Já tive a oportunidade de ser deputado federal e na última eleição eu fui eleito para o Senado. O presidente Lula me convidou para assumir o Ministério dos Transportes. Mas eu estava dizendo, e queria dizer isso, por isso é que eu disse essa trajetória, que ontem o presidente Lula fez uma reunião de ministros.
Uma reunião de todo o ministério, o dia inteiro, um presidente da República ouvindo e cobrando providências de cada um dos seus ministros. Mas ele não fez a reunião para depois alguém contar para ele como foi. Ele ouviu a cada um dos ministros, a cada um, fez sugestões, fez críticas, fez cobranças e disse o caminho, deu a diretriz para a gente. E eu estou contando isso, presidente, ao pessoal aqui, porque está ali a Luciana, e o senhor perguntou no meio da reunião: Renan, como era mesmo o nome daquela moça que estava lá no Ceará? E cobrou ao Aloysio Mercadante que a Luciana e o Aloysio providenciem os recursos para o andamento da obra ferroviária da Transnordestina lá. E a Luciana está aqui, presidente, eu estou falando isso para ela pessoalmente, para que ela saiba do tamanho do compromisso que ela tem. Primeiro, muito obrigado pelo senhor estar aqui hoje, junto conosco, entregando a Santa Catarina. É muito simbólica a sua presença, essa que é a maior obra rodoviária da história desse estado, ao lado da duplicação da BR-101. E o que essas obras têm em comum? Elas têm em comum uma coisa: as duas quem fez foi o presidente Lula para o povo de Santa Catarina. Tem essas duas coisas em comum. Segundo, em Santa Catarina, quem é daqui sabe, essa obra demorou um tempo para ficar pronta. Foram 12 anos para ficar pronta. Essa obra ela era para ficar pronta em 2012. Nós estamos em 2024. Agora que nós estamos entregando essa obra para as pessoas. Mas a pergunta é: por que não ficou pronta? Porque nesse meio tempo, em 2 últimos governos, nada se fez por aqui. Nada se fez. Olha só, deixa eu dizer um número para vocês, porque quando vocês saírem daqui vão perguntar. Quando o presidente Lula assumiu esse novo mandato, essa obra em 10 anos tinha andado apenas 60%, faltava 40%. Em 2, ele fez 40% da obra e nós estamos entregando hoje. Isso significa dizer que nos mandatos do passado, a obra em 10 anos andou 60%, significa dizer que ela andava 6% por ano. E no governo do presidente Lula, ela andou 20% em cada um desses 2 anos, e por isso nós estamos entregando essa obra hoje. Presidente, além disso, o governo Bolsonaro passado, ele investiu em Santa Catarina apenas 250 milhões de reais por ano. O presidente Lula, o ano passado, investiu em Santa Catarina, em infraestrutura rodoviária, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso significa, presidente, que o senhor no primeiro ano investiu 4 vezes mais do que eles investiam, e significa mais que em um ano, nós fizemos o mesmo investimento que eles fizeram em 4. Outra coisa, esse ano vamos investir de novo mais 1 bilhão de reais. Aí, catarinenses, o que ocorre? Entregamos o contorno de Florianópolis, voltou a andar as obras da BR-470, que dão acesso à cidade de Itajaí e aos portos, que é muito importante. Voltou a andar a duplicação da BR-280, que dá acesso a São Francisco do Sul, no extremo sul do estado, presidente. Nós voltamos a fazer investimentos no oeste catarinense, que estava abandonado. Nós estamos investindo na BR-158, na BR-282. Esses dias eu estive em Chapecó, presidente Lula. Lá nós estamos com o maior programa de recuperação de rodovias visto nos últimos 10 anos no estado de Santa Catarina. Com esses recursos, presidente, as pessoas começam cada dia mais a ver que independente, pessoal, da sua visão de mundo, independente se você prefere mais um lado ou se você prefere mais o outro lado, independente disso, o que é o fato? Independente se o sujeito prefere arroz ou prefere feijão, ou é que nem eu, prefere feijão com arroz, independente dessas coisas, independente disso, todo catarinense quer o avanço da infraestrutura do estado. E o fato, presidente, é que como todo mundo quer o avanço da infraestrutura do estado, apenas se o sujeito negar a aritmética, negar a lógica, negar a ciência, fora isso, não dá para negar que quem faz os investimentos para o estado avançar é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, presidente, para eu finalizar as minhas palavras, presidente Lula, eu queria dizer ao povo catarinense que o mesmo que está ocorrendo aqui, está ocorrendo no Brasil inteiro. São obras em todas as partes do país. O presidente tem agenda
diária para entregar obras importantes. Só essa semana mesmo, nós estamos entregando, só esses dias próximos, estamos entregando o contorno de Florianópolis. Na semana que vem vamos entregar no Rio Grande do Sul o complexo de Charlau, a duplicação sobre o Rio dos Sinos, quilômetros duplicados na 290, e assinar a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte entre o Brasil e o Uruguai lá no Jaguarão. Temos obra na 116 no Brasil inteiro. Temos obra em todas as partes do país pelo fortalecimento do investimento. Mais investimento significa mais emprego, como falou aqui a Silvana. O Brasil, nesse mandato do presidente Lula, já gerou 2.700.000 novos postos de trabalho para o povo brasileiro. Fez isso botando o PIB para cima, fez isso controlando a inflação, fez isso reduzindo a taxa de juro, que ainda é alta, mas nós vamos trabalhar para reduzir mais o juro, para aumentar mais ainda o investimento para as pessoas. Fez isso garantindo balança comercial com o seu resultado recorde ao longo dos últimos anos. Fez isso com a renda do trabalho no seu patamar máximo nos últimos 10 anos. Então, o Brasil está melhorando. A gente está no rumo certo e a gente precisa trabalhar mais. Hoje em dia, os filósofos do mundo moderno, e olha que eu uso e gosto, são filósofos do Instagram ou do Twitter, de 15 segundos de um story, ou de 120 caracteres de um Twitter. Por que isso é complicado? Porque querem fazer política sem fazer nada, sem entregar uma obra, sem investir na educação, sem investir na saúde. Quer ver vocês mesmos? Esses dias o ex-presidente da República, Bolsonaro, teve aqui no Rio Grande do Sul. Ele teve aqui no Rio Grande do Sul dizendo o seguinte, dizendo assim, ó, que o Nordeste brasileiro é pior em todos os aspectos. Uma visão preconceituosa do Brasil. Nós somos irmãos. Ele faz isso, que é o mesmo que faz Donald Trump nos Estados Unidos, quando diz que quer construir um muro. Ele faz isso, que é o mesmo que a Inglaterra fez ao defender o Brexit para sair da União Europeia. Saiu, quebrou o país e perdeu a eleição para os trabalhistas recentemente. Ele faz isso, presidente. Você sabe por que ele faz isso? Vocês sabem, meus amigos. Ele faz isso porque ele não tem como vir em Santa Catarina e dizer o que ele fez. Ele divide o Brasil para permanecer na política sem fazer nada. Quem faz na política é o governo do presidente Lula, e hoje a entrega é o contorno de Florianópolis.